Bom dia, meu nome é Caio Vitor, eu vim falar sobre águas oceânicas, junto com Alissa Dara, Camila Eduarda, Catarina Rodrigues, Luísa Dias e Juliana Santos. Bom, vou falar um pouquinho sobre a introdução. A maior parte do nosso planeta é ocupada pelas águas, sendo muitas vezes chamado de planeta água. A superfície total da Terra é de aproximadamente 510 milhões de quilômetros quadrados, sendo que 361 quilômetros quadrados dessa superfície são ocupadas pelas águas. A hidrosfera, que é a parte líquida do planeta, é dividida em águas oceânicas, que formam os oceanos e mares, e águas continentais, incluindo lençol subterrâneo, geleiras, rios e lagos. Bom, o que é águas oceânicas? As águas oceânicas têm grande influência no clima, no transporte, no fornecimento de alimento, através da pesca e na renovação do oxigênio do ar. O hemisfério sul apresenta a maior parte da sua superfície, encoberto pelas águas, cerca de 81%, e apenas 19% são ocupadas pelas terras, imersas. Daí o nome do hemisfério sul de hemisfério das águas, e o hemisfério norte é chamado de hemisfério das terras, visto que 39% de sua superfície é encoberta. Na verdade, existe um único e grande oceano, que são divididos em três partes: Oceano Pacífico, Atlântico e Índico. O Oceano Pacífico tem uma área de aproximadamente 165 milhões de quilômetros quadrados. É o mais extenso de todos os oceanos. Está situado entre as terras australianas, americanas e asiáticas. Possui as maiores profundidades conhecidas. O Oceano Atlântico possui uma área aproximadamente em 82 milhões de quilômetros quadrados. É o mais navegável, principalmente na parte entre a Europa e a América do Norte. Está localizado entre a África, América e Europa. O Oceano Índico. Sua área mede aproximadamente 73 milhões de quilômetros quadrados. É menor dos três. Fica localizado entre a Ásia, Antártica, Oceania e África. Os mares são a extensão natural dos oceanos, quando estão perto de entrar em contato com os continentes. Os mares ocupam 41 milhões de quilômetros quadrados. Eles podem ser classificados em três tipos: mares abertos ou costeiros, que têm uma ampla comunicação com os oceanos, exemplo, Mar da China. Mares continentais possuem comunicação com os oceanos através de canais e estreitos, pois estão localizados no exterior dos continentes. Exemplo, o Mar Vermelho se comunica com o Oceano Índico através do Estreito Band. Mares isolados. Não tem nenhuma ligação com os outros mares ou oceanos. Exemplo, Mar da Galileia. Características: salinidade. O cloreto de sódio é o responsável pelo sabor salgado das águas do mar. Não só ele, mas outros são sais minerais. Também foram transportados pelos rios até os oceanos, modificando a composição química das águas do mar. Todos os sais minerais encontrados nos continentes também são encontrados dissolvidos no mar. Dependendo da temperatura, das chuvas e dos rios tributatários, a salinidade pode variar. Em regiões onde a temperatura é alta, existem poucos rios e baixos índices de chuva. A salinidade é maior. A salinidade máxima é a do Mar Morto, que é de 25%. Densidade. A densidade das águas vai depender dos sais minerais dissolvidos nela, sendo que a água do mar é mais densa que a água doce. Se representarmos a densidade da água doce por 1, a do mar será de 1,3. Temperatura. As correntes marítimas, profundidade e latitude fazem variar a temperatura das águas do mar. Na superfície, a temperatura é igual à da atmosfera em contato. Abaixo de menos 2 graus Celsius, a superfície oceânica passa a solidificar-se, isto é, o que ocorre nos mares glaciais. Os cristais de gelo flutuam porque apresentam menor densidade. Banquisa é o nome que se dá à camada de gelo que cobre a superfície do mar. Cor. Dependendo da quantidade e origem de sedimentos, a coloração da água pode mudar.
Quando está próximo às costas, apresentam cores esverdeadas devido a sedimentos de vegetais e detritos de animais. São azul escuras quando estão livres de sedimentos em alto mar. Nas proximidades da foz de grandes rios são avermelhadas ou amarelo-barrentas, devido aos sedimentos que chegam à foz. Águas oceânicas em movimento. As águas oceânicas apresentam 3 movimentos: ondas, marés e correntes marítimas. Ondas são movimentos que ocorrem na parte de cima das águas oceânicas. As principais causas são a ação do vento, que agita as águas, ou os abalos sísmicos, que ocorrem no fundo do mar. Os elementos de uma onda são cavado, a parte mais baixa, crista, a parte mais alta, altura, comprimento, a distância entre duas cristas. Há 3 tipos de ondas. Ondas oscilatórias são encontradas em alto mar. Existe apenas por ação do vento, um movimento circulatório das moléculas da água. Ondas transladativas ocorrem quando o vento desloca a massa líquida em direção ao litoral. O cavado da onda esbarra no fundo e provoca um desequilíbrio entre a crista, parte superior, e o cavado, parte inferior, fazendo com que a massa de água se direcione para a frente, formando as rebentações. Ondas de tsunami são originadas por maremotos e capazes de criar ondas que se propagam em grande velocidade. São de grande violência. Esse tipo de onda é comum no Oceano Pacífico. Marés. A maré é uma consequência da atração do Sol e da Lua sobre a Terra. A Lua tem mais influência na maré que o Sol, visto que sua distância é cerca de 400 vezes menor que a distância Terra-Sol. O tempo entre a maré baixa e a maré alta é de 6 horas e 12 minutos, ou seja, em um dia podemos observar 2 altas e 2 marés baixas. A amplitude da maré é a diferença entre o nível da maré baixa e o nível da maré alta. As maiores amplitudes ocorrem nas fases de lua nova e cheia. Correntes marítimas. As correntes marítimas podem ser quentes ou frias. São massas de água que circulam nos oceanos. As correntes frias têm origem nas regiões polares, enquanto as correntes quentes têm na zona tropical. Possuem uma grande influência no clima. Por exemplo, a corrente quente do Golfo impede o congelamento do Mar do Norte e ameniza os rigores do clima de inverno no nordeste da Europa.